Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num verdadeiro mapa para o equilíbrio pessoal. Um mapa que vem, olha só, direto da Cabala. A gente vai entender três conceitos fundamentais que nos ensinam como navegar entre a expansão e a restrição para, no fim das contas, encontrar nossa harmonia. E para a gente começar, já vou lançar uma pergunta que é central para tudo isso. Pensa aí um pouco. Misericórdia ou rigor? Qual dessas forças está pesando mais na sua balança hoje, agora? Guarda essa ideia com você, tá? Porque a gente vai descobrir que essas energias, que parecem brigar uma com a outra, na verdade, elas são parceiras. Então, a base de tudo isso que a gente está falando está na famosa árvore da vida. Imagina só, de um lado a gente tem o pilar da misericórdia, é a força que expande, que dá, que cresce. Do outro lado, o pilar do rigor, que é a força que segura, que restringe, que coloca o limite. E a vida acontece justamente aí, ó, nessa tensão, nesse cabo de guerra entre os dois. Bora mergulhar em cada um deles para entender melhor? Beleza? Vamos começar então pelo pilar da expansão, o primeiro que a gente falou. Essa força é representada por uma esfera chamada Chesed. Pensa nela como a misericórdia em estado puro, sabe? É a imagem do rei benevolente. E olha que interessante as correspondências aqui. Chesed é a misericórdia e está ligada a Júpiter. Faz todo sentido, né? O maior planeta do sistema solar, o planeta da expansão, da grandiosidade, da abundância. E no nosso corpo é o braço direito, o braço que a gente estende para dar, para ajudar, para oferecer. A definição aqui é o pulo do gato. Chesed é aquela vontade de se dar sem limite, sem pensar o que eu ganho com isso. É a energia pura da expansão, que deixa a gente crescer, que nos ajuda a encontrar nosso espaço no mundo. E não é à toa que o número dela é o 4. Pensa numa mesa, numa cadeira, 4 pés dão estabilidade, dão base. É essa fundação sólida que Chesed constrói pra gente. E aí a gente volta para essa figura do rei benevolente. Ele não é um tirano, de jeito nenhum. Ele governa com empatia, ele saca a essência de cada pessoa ali no reino dele e as decisões que ele toma são sempre pensando no bem de todo mundo. E ele é um baita estrategista. Pensa num caçador que tem uma flecha só. Ele não vai atirar de qualquer jeito. Ele analisa tudo, o vento, a distância, para garantir que aquele único tiro vai ser certeiro e vai trazer comida, abundância para todos. Tá, mas e na prática? Como é que a gente traz isso para a nossa vida? A pergunta é a seguinte: em que momentos da vida a gente consegue incentivar as pessoas ao nosso redor a serem elas mesmas, de verdade, sem querer impor a nossa própria visão, a nossa verdade? Isso é o verdadeiro trabalho mágico da misericórdia. Mas claro, expandir sem parar, sem nenhum limite, vira bagunça, vira caos. É por isso que a Cabala, muito sabiamente, nos apresenta a força oposta. Vamos agora para Geburah, o rei guerreiro. Olha, essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Enquanto o Chesed é aquele dar sem fim, Geburah é a força que fala, opa, espera aí, chega. Se um quer expandir os contatos, o outro está lá, defendendo o território. É o contraste perfeito, né? Misericórdia versus justiça. Estabilidade versus ação e luta. E assim como Hesed, Geburah também tem suas próprias características. Ela é a justiça, o rigor. O planeta, Marte, o deus da guerra, não podia ser outro. E a parte do corpo, o braço esquerdo, o braço que segura o escudo, que protege, que defende. É uma energia de ação, de luta, mas não é briga por briga, é uma luta com propósito. Essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente o que é Geburah. Não se trata de uma violência cega, de uma agressividade sem sentido. É tipo o rei Leônidas de Esparta, que sacrifica seus homens pelo bem maior da nação dele. Geburah é exatamente essa capacidade de fazer escolhas duras, de cortar na própria carne o que não serve mais para proteger algo que é muito maior. É como podar uma árvore, sabe? Dói cortar os galhos, mas é isso que vai fazer ela crescer mais forte. E aí vem a parte prática de Geburah. O exercício é olhar para a própria vida e se perguntar com toda honestidade o que aqui é supérfluo. O que está me atrapalhando, me impedindo de crescer e de chegar no meu verdadeiro objetivo. Geburah é ter a coragem de fazer esses cortes. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Ok, então a gente tem a expansão de um lado e a restrição do outro. Misericórdia e rigor. E o que acontece quando essas duas forças se encontram, se equilibram perfeitamente? Aí a gente chega em Tiferet, a beleza, o coração da árvore da vida. O número de Tiferet é o 6.
E o simbolismo disso é... Nossa, é perfeito. O 6 é representado pelo hexagrama, a estrela de Davi, que nada mais é do que a união de dois triângulos, um apontando para cima, o masculino, o céu, e o outro apontando para baixo, o feminino, a terra. É a imagem da harmonia total. E os atributos de Tiferet, claro, refletem toda essa harmonia. O adjetivo é beleza, o planeta é o Sol, que é o centro do nosso sistema, que dá luz e vida para todo mundo sem distinção, e no corpo é o coração, o nosso centro, o ponto de equilíbrio de todo o nosso ser. Então, resumindo, Tiferet é o resultado dessa dança. É aquela beleza que não vem da perfeição, sabe? Mas que nasce justamente do equilíbrio perfeito entre forças opostas. É aquela serenidade de quem sabe a hora de expandir e a hora de se recolher, a hora de dar e a hora de colocar um limite. A Kabbalah nos dá 3 arquétipos muito poderosos para Tiferet. O primeiro é um rei belo, um rei que já aprendeu a usar tanto rigor quanto a misericórdia com maestria. O segundo é uma criança, que representa a pureza, a inocência desse estado de equilíbrio. E o terceiro, que é bem forte, é a imagem de um Deus sacrificado, que simboliza o sacrifício do ego em nome de algo muito maior. É oferecer a própria essência para o bem de todos. E o mais incrível disso tudo é que Tiferet não é só um conceito abstrato, uma ideia filosófica, não. É algo extremamente pessoal. É sobre encontrar nossa própria essência. No fundo, Tiferet responde àquela pergunta que, uma hora ou outra, todo mundo se faz. Para que eu sirvo? Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? É em Tiferet que mora o nosso verdadeiro eu, sabe? A nossa centelha divina. A tradição esotérica chama isso de sagrado anjo guardião. É aquilo que faz de cada um de nós único no universo. Se conectar com o Tiferet é se conectar com esse núcleo mais autêntico que a gente tem. Mas como a gente sabe se está agindo a partir desse centro ou não? Bom, tem um exercício que é simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso. Funciona assim. Primeiro, você age. Depois você observa o resultado da sua ação. E aí se pergunta, isso que eu fiz, isso trouxe mais harmonia para o meu redor? Se a resposta for sim, pronto. Pode ter certeza que essa ação veio da sua verdadeira essência. Veio de Tiferet. E com isso, a gente fecha o círculo e volta lá para a pergunta do começo. Depois de passear pela misericórdia e pelo rigor e de encontrar o ponto de equilíbrio que une os dois, a pergunta final fica para a reflexão de cada um. Olhando para a sua vida, hoje e agora, o que está faltando para atingir esse equilíbrio? É um pouco mais de expansão, de generosidade, de chesed? Ou será que é um pouco mais de rigor, de foco, da coragem de dizer não, que vem de Gébora? Achar essa resposta, bom, esse já é o primeiro grande passo para encontrar a sua própria harmonia.